Oi, gente! Quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu venho trazer as minhas considerações sobre o livro A Garota do Lago, que é um dos livros mais vendidos pela Amazon. Bom, antes de eu falar sobre as minhas considerações e a minha avaliação sobre essa leitura, eu já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito e também passar lá nas minhas outras redes sociais. Lá no Instagram, eu compartilho diariamente a minha rotina literária, quais leituras estou fazendo e o que eu estou achando. E na Twitch estou fazendo lives de sprint de leitura, que você pode utilizar deste momento para focar no seu trabalho, nos seus estudos. Enfim, as lives acontecem no período da noite. Bom, A Garota do Lago é o livro do Charlie D'Aulia. É um livro que, pela Veja, é o mais vendido. E, gente, em livrarias, ele tá uma média entre 40 a 50 reais. Mas, pasmem, na Amazon, esse livro custa em torno de 8 a 10 reais, dependendo do dia. Eu mesma comprei esse livro por R$ 8,90. E sendo bem sincera pra vocês, eu comprei por causa do preço na Prime Day. Inclusive, se você quer saber sobre esse unboxing da Prime Day, foi um dos primeiros vídeos aqui no canal, vou deixar aqui no card de informações. Vai lá e conferir que tem esse e outros livros nesse unboxing. Bom, gente, A Garota do Lago, primeiro que é um livro muito polêmico, muitas pessoas não gostam deste livro. E quando eu fiquei sabendo que muitos booktubers não gostavam desse livro, eu fiquei um pouco pé atrás para fazer essa leitura. Mas eu embarquei na leitura por causa do meu amigo Júlio César, que fez o tal do livro Viajante. Eu não li o meu livro, podem ver que ele está inteiro, sem nenhuma marcação. Eu li no exemplar do meu amigo Júlio César, ele enviou para minha casa e depois de fazer a leitura eu enviei para a casa de outra amiga e o livro vai passando pela casa das pessoas até chegar no Júlio César. E eu não sei se pelo fato de eu ver as anotações e as marcações do Júlio César me fez entrar mais ainda profundamente nessa leitura. Em paralelo, eu também li com uma amiga, a Pamela. Então, eu acho que isso agregou mais ainda a leitura, por isso que eu acho que quando você quer ler um livro e você tem amigos para compartilhar dessa leitura, cara, engrena muito mais. Por isso que eu acho que foi uma leitura muito prazerosa para mim. Agora vamos focar na leitura. Do que se trata a tal da Garota do Lago? Bom, para início de conversa, quando eu vejo essa capa, quando eu vejo esse título, eu penso, meu Deus, uma garota morreu no lago. Não, gente, na verdade, a nossa personagem principal, a Becca, é uma estudante de direito e ela está fazendo seu mestrado, vai para casa dos pais, que fica numa região próxima a um lago. E aí, em um belo dia, ela está lá na casa dela, ela atende a porta para algum conhecido e depois ela sofre um assassinato. Gente, isso não é spoiler, é nas primeiras páginas do livro. A gente vê este momento que Becca abre a porta para algum conhecido e ele faz dela horrores. Para não falar, é muito pesado as descrições dessas primeiras páginas do livro, onde ela vai ser abusada, estrupada e morta. E aí, a gente vai começar a entrar no passado da Becca. Então, o interessante desse livro é que é um livro de suspense que vai trazer essa questão do tempo. A gente vai começar a ler o livro e ele traz nos inícios dos capítulos sempre assim, ó. 14 meses antes da sua morte, 12 meses. E aí a gente vai vendo o passado dela até chegar no dia que ela foi assassinada. Em paralelo, a gente vai vendo a história de uma jornalista que ela sofreu por algum trauma do passado que faz com que ela fique distante do jornal e o seu chefe coloca ela então nessa missão que na verdade era para ir nessa cidade do interior, ver um pouco sobre esse burburinho desse caso que foi um pouco abafado sobre uma garota que foi morta. E aí quando ela se depara, ela acha que tem algo muito mais estranho, porque na verdade essa garota é filha de um senador que tá querendo se eleger a prefeito, enfim, a gente vê que os policiais da região não fizeram muito por esse caso. As pessoas da cidade, elas têm mais opiniões, mais suspeitas do que o próprio departamento da polícia. Ela acha tudo muito estranho, muito suspeito, que o caso está sendo super abafado. Análises
que foram feitas na garota não foram divulgadas, tá sendo tudo muito passado pelo pano. Ela acha muito estranho e aí ela começa então a se aventurar e querer descobrir o verdadeiro criminoso, quem está por trás do assassinato dessa jovem que era estudante de direito. O que eu achei em relação ao livro de terror ou suspense? Eu acho que nem chega a ser terror. Eu acho que é mais um suspense de investigação policial. Eu acho que para quem não tem contato com esse gênero, vai se surpreender, tá? O plot twist foi um pouco interessante, mas confesso eu que eu já tinha sacado. E quando aconteceu o plot twist, eu fiquei surpresa porque eu tinha descartado o verdadeiro suspeito no decorrer da história. Mas eu achei que ficou tudo um pouco muito superficial, sabe? Esse plot twist. Eu achei que ficou muito assim jogado, muito fácil. Já tava muito na cara antes quem era. E aí, uma coisa que me incomodou muito e que às vezes para as pessoas que são novatas nesse gênero não vai incomodar é a questão da facilidade ou das coisas mirabolantes do final, sabe? Porque assim, a gente vai vendo Becca desenvolver um relacionamento amoroso com um determinado personagem e algo vai acontecer com esse personagem no futuro, só que as justificativas são muito fáceis demais, muito estranhas, muito jogadas, sabe? Então eu acho que ficou muito artificial, muito irreal, vamos dizer assim. É difícil de acreditar que isso aconteceria para aquele garoto. Então assim, no passado de Becca, a gente vai ter Becca e 3 amigos. Uma amiga da faculdade que divide o quarto com ela e mais 2 rapazes. Esses 2 rapazes, um é louco por ela de amores, gosta muito da Becca, mas nunca teve coragem de expor seus sentimentos. E outro garoto é sempre parceiro da Becca, tá sempre ali. E um desses 2 rapazes vai desenvolver um certo romance por Becca. E aí a gente vai ver esse desenvolvimento desse romance, vamos dizer assim, né? Então a gente tem essa trama. Em paralelo a gente vê um certo professor também se encontrando com Becca no seu passado, então a gente tem mais um rapaz na lista para suspeitos do futuro. A gente vai ver um ex-namorado super boy lixo, aquele ex-namorado escroto, nojento e que é tóxico total, que só aparece na vida dela para atormentá-la e deixar ela na bad, tá? Então é aquele tipo de cara assim que, meu Deus, foge. Então a gente tem esses suspeitos a princípio e a gente vai vendo também essa questão da família com a Becca, que é uma família super padrão, é aquela coisa super a família perfeita. E aí, gente, a gente vai conhecer também um pouco sobre a jornalista, qual foi o trauma que a jornalista passou, como tá sendo difícil ela enfrentar esse trauma e também a importância, de certa maneira, de se cuidar e de buscar auxílio de algumas pessoas no ramo da saúde. E aí a gente vai ter um romance até entre o médico legista da cidade com essa jornalista. Ao mesmo tempo a gente vai ver como é fácil a jornalista tirar as coisas, sabe? Tipo assim, conseguir informações. Ela tem uma persuasão muito grande, porque qualquer coisinha que ela já fala, ela já consegue de mão beijada. Isso eu achei um pouco muito fácil, tá? Enfim, eu acho que vale a pena a oportunidade por um livro de R$10. Se você pagar R$40, eu não orientaria, tá? Mas na Amazon, em torno de R$10 esse livro, eu acho que vale a pena. E assim, ó, eu fiquei frenética nessa leitura. O escritor fez com que eu devorasse o livro, mas eu também, como falei anteriormente, não sei se envolve, porque eu estava conversando com essa minha outra amiga e estava lendo as anotações do meu amigo Júlio César. Eu só sei que eu criei várias teorias que o livro poderia ter ido em um caminho totalmente diferente e inovador, mas foi mais do mesmo, tá? Teve um certo momento no final, no plot twist, que deu um nervosinho, tá? Não vou confessar que deu aquela adrenalina, aquele medinho. Mas de resto, eu achei que foi super tranquilo. Sim, gente, tem gatilhos fortíssimos em relação à violência doméstica, a estupro, suicídio. Então, assim, é um livro que tem determinados gatilhos, sim. Se você é um leitor sensível, eu não aconselharia.
E agora vamos para a verdadeira análise minha. Eu acho que é um livro interessante para quem é iniciante no gênero, por ser um livro barato e ao mesmo tempo um livro que tem muitos clichês, mas se você é iniciante no gênero, pode ser uma leitura bem rápida, gostosinha e que você vai conseguir virar um pouco de detetive, criar várias teorias e quebrar a cara talvez. Agora, se você já é acostumado com o gênero, eu já não te indicaria, porque você vai ver que o plot é muito comum e os finais assim do livro eu achei muito mirabolantes ou muito fáceis, ou tipo só jogou de qualquer jeito e ficou por aí. Achei que ficou muitas pontas soltas e teve certas coisas que me fizeram ir com o passar dos dias e das semanas diminuindo a nota. Quando eu terminei esse livro eu tava muito quando eu terminei o livro, eu acho que eu daria umas 4 estrelas e meia, porque eu tava, uou, que livro demais. Meu amigo Júlio César acho que favoritou, a minha amiga Pan deu altas notas, a gente gostou muito do livro, de como ele nos envolveu, mas depois a gente começou, eu e a Pan, principalmente porque a gente começou a trocar essas ideias, a gente começou a pensar em alguns prós do livro, e aí teve algumas falas muito machistas que me fizeram realmente desgostar da história e desvalorizar essa nota de 4 estrelas e meia para 3 estrelas e meia. O que aconteceu, gente? Eu acho que o autor, Charlie Donlia, se perdeu no quesito do seguinte. Como eu falei no início do livro, a gente é apresentado alguns homens que fazem parte da história da nossa personagem principal, que é a Becca. Só que assim, gente, a Becca, ela era amiga de todo mundo, era aquela garota super popular, que se desenvolvia muito bem, que conseguia falar com homens e ter amigos homens. E eu tenho amigas que têm amizades com homens, eu tenho amizade com homens e não quer dizer que as pessoas... o que o autor quis dizer aqui? Que Becca era meio que uma piriguete. E que é absurdo, porque, gente, qual o problema dela ser simpática, dela ser divertida, de ela ter amigos homens? E o problema tá na mentalidade daqueles homens que achou que a Becca tava dando em cima deles. Mas, na verdade, a Becca só estava sendo ela mesma. O autor enfatizou muito isso e, em determinados momentos, eu me questionei, porque a sensação que eu tive é que o autor queria meio que culpar a Becca por ter sido estrupada. Meio que isso, sabe? Então eu achei isso um absurdo, pleno século XXI, 2022. Não sei quando esse livro foi escrito, realmente, não faço ideia. Mas, gente, não dá pra passar pano nessa situação. Eu achei uma falta de respeito como nós, mulheres, sabe? Porque, cara, não quer dizer que tu é simpática, que tu usa roupas sexys, vamos dizer assim, que nem era esse o foco do livro. Mas se tu se diverte, tu fala com qualquer rapaz, quer dizer que tu tá dando bola, sabe? Então eu acho que o autor pecou muito nesse ponto e eu acho que isso me fez ficar com ranço dessa história. Outra coisa, gente, é a questão das pontas soltas no final do livro, das faltas de explicação, porque assim, como eu falei pra vocês, ela era de uma família muito da alta elite. O pai estava querendo se candidatar a algum órgão público, a algum cargo público, acho que era senador, algo assim. E ele tinha uma imagem a zelar. E, gente, como é que um rapaz... O que aconteceu com Becca não foi culpa de Becca. E por que ele queria abafar todo esse caso, sabe? E aí foi descoberto quem foi o verdadeiro criminoso e ficou isso por isso, sabe? E aí? E o mais estranho de tudo é que para descobrir o verdadeiro assassino de Becca, ninguém fez esforços. Nem polícia, nem o pessoal do governo que estava investigando o caso. Agora, quando a jornalista começou a meter o dedo onde não devia, quiseram até chegar ao ponto de prender essa detetive. Quer dizer que os policiais do governo ficaram tão em cima da Kelsey, que eu falei detetive, mas não, jornalista, né? Que ela tava investigando, que ela conseguiu muito mais informação do que eles e tipo, tá, como assim, cara? Tua filha foi morta, tu não mediu esforços pra descobrir o verdadeiro criminoso, mas tu tá fazendo tanto esforço pra incriminar a jornalista pra ela parar e abafar o caso. Então, assim, não acho que ficou algo justificável, acho que ficou um final muito fraco e com muitas pontas soltas. Hoje a minha avaliação seriam 3 estrelas e meia a 3, tá? Eu ainda não defini 100%.
mas eu acho que valeu a pena a experiência de leitura. Inclusive, eu tenho outro livro em e-book do Charles Liam, e eu quero muito ler, porque assim, gente, teve essas pontas soltas, teve essa questão que eu achei que me incomodou bastante na história, nesse ponto da Becca ser vista como uma mulher vulgar só por ser amiga de homens. Isso me irritou muito. Mas, ao mesmo tempo, foi uma história que me envolveu do início ao fim. Era uma história que eu queria continuar, eu não queria parar de ler. Já li livros piores, entendeu? Então eu quero dar oportunidade, sim, ao autor nessa outra obra, que é uma obra mais nova. Espero que ele tenha melhorado nesses pontos. E fica aí a minha observação sobre A Garota do Lago. Comenta aqui embaixo se você já leu, o que você achou. Se você já comprou esse livro como eu, porque tava baratinho. E se você pretende fazer essa leitura, comenta aqui. Agora um pouquinho, para aqueles que estão curiosos. Ele parece um calhamaço, mas na verdade, gente, ele tem 295 páginas. É porque essa página dele é extremamente grossa, tá? Então ele faz ficar bem volumoso, mas nem tem 300 páginas. Esse livro é da Faro Editora. A capa, gente, eu acho que não tem nada a ver, tá? A Garota do Lago me remete a algo místico, algo até, sei lá, não de assassinato, ou que a garota foi morta no lago, e ela não foi morta no lago, ela foi morta numa casa, que era perto de um lago, então nada a ver. Mas ela até que é interessante, essa capa, ela tem um alto relevo na Garota do Lago, eu acho que é uma boa edição, acho que vale a pena a oportunidade de você comprar esse livro, se você comprar por R$10, né? E ele tem, assim, uma diagramação bem boa, bem ampla de ser lida, assim, as letras são boas. Eu gostei muito dessa edição, a única coisa que eu achei as folhas grossas demais, e aí faz com que o livro fique muito grande, mas o marca-texto não passou, a gente escreveu um monte no livro do Júlio César e eu adorei. Fica aí a minha sugestão, fica uma dica para você que é iniciante no gênero, comece por esse livro porque você vai se surpreender. Esse foi o vídeo de hoje, até o próximo, tchau!